Gente querida, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Terapia. Damos graças a Deus, bendizemos aos céus por mais um dia, mais uma oportunidade de viver, mais uma oportunidade de sermos felizes. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 25 de agosto. Estamos chegando na reta final de agosto, mais uma semana que se inicia, mais uma semana que começa e com certeza ela pode ser uma semana maravilhosa na nossa existência. Basta nós realmente termos o destino diante de nós, da certeza, da gratidão, da leveza, para nós atrairmos tudo aquilo que a gente deseja. Não chegar na segunda-feira e começar a resmungar, começar a falar mal, começar realmente, trazer para nós negatividade por conta de um final de semana que passou muito rápido. Comece a agradecer. Se hoje, segunda-feira, você está feliz, está contente, porque você vai trabalhar, você vai realmente iniciar mais uma semana, com certeza você vai conseguir ter uma semana de muita produtividade. É assim que nós observamos se nós estamos sim vivenciando tudo aquilo que nós tanto desejamos, ou se está sendo leve ou está sendo pesado diante de nós. Então observe como é que você está na segunda-feira. Está feliz, está contente, vai para o trabalho, vai se encontrar com os seus colegas de trabalho, ou você já está cansado, já está triste, já está nervoso, não vê a hora que chega a sexta-feira. Se observe na segunda. A segunda é um dia maravilhoso para nós co-criarmos a realidade que a gente tanto deseja. Então que no dia de hoje você possa já trazer fortemente para o teu coração a gratidão, a leveza, o amor, a esperança. E não fique reclamando, não fique resmungando, não fique trazendo pesos diante da tua essência. Comece a agradecer. Hoje é um grande dia para você começar a mudar a tua história, começar a mudar realmente aquilo que você tanto deseja e atrair tudo aquilo que você tanto almeja. 25 de agosto, o mês está acabando, o ano também já está chegando na reta final. E o que você tem feito por você? O que você tem feito pela tua essência? Você tem usufruído? Você tem aproveitado para viver? Você tem aproveitado para desenvolver uma espiritualidade, uma vocação, expansão da tua consciência de uma forma livre? Comece a se observar. Comece a observar o que você tem feito pela tua vida. Comece a viver e não só a existir. Viver é você aproveitar, é você estar feliz, é você dar risada, é você ter amigos, é você poder expandir a alegria diante do todo. E existir é você viver do trabalho para casa, do casa para o trabalho e simplesmente fazer isso a vida toda. Não queira fazer o movimento de apenas existir. Não, faça o movimento de viver. Viva com alegria, viva com otimismo, porque a tua existência é a melhor de todas as encarnações, é essa. Então não fique olhando para vidas passadas, olha para hoje. Hoje é uma oportunidade, sim, de você ser feliz e construir a realidade que você tanto deseja. Quero dar bom dia para Elisiane, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai dando seu bom dia aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos. Se você estiver assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, coloque aqui nos comentários, que assim você ajuda a compartilhar toda essa energia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre parte histórica do planeta. Você gosta de história? Você gosta dessa parte arqueologia, essa parte de buscar saber o que aconteceu, o que está acontecendo, as descobertas, as investigações diante do planeta? A história, ela faz parte da nossa vida. Quando nós conhecemos a história, nós vamos compreender tudo que aconteceu lá atrás e que muitas vezes acabam sim se repetindo no presente. É uma consciência. É você olhar para a realidade e aprender com o passado. Sempre buscando a evolução, sempre buscando o crescimento.
Ah, mas por que eu vou querer saber de coisas que aconteceram há 100, 200, 500, 1000, 10 mil anos atrás? Tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo. E quando você conhece a história, você vai compreender muitos significados de datas, de vibrações, de energias e de questões que acontecem diante de nós. Por exemplo, o ano de 1941 e o ano de 2025, eles são 2 anos iguais. Você já observou isso? Já sabia disso? De 1941 e o ano de 2025, esse ano que nós estamos agora, atualmente, eles têm a mesma frequência, no sentido do que? Do calendário. Você olha para as datas de 41, você olha para as datas de 2025, é as mesmas, fecham os mesmos dias, os mesmos feriados, as mesmas datas, tudo. Ele é um ano igual. E o que aconteceu em 41? O que aconteceu em 41 que pode estar se repetindo em 2025? Você se lembra que começou lá em 39, lá na Alemanha? Acho que agora você captou a ideia. Em 41 foi um ano em que a Alemanha conseguiu uma ascensão muito grande, praticamente pegando toda a Europa. Aconteceram lá os ataques a Pearl Harbor, e aí 41 mudou totalmente a visão da Segunda, Guerra Mundial, mudou todo o cenário, porque ali em 41 que entrou os Estados Unidos e outros países estavam meio que em cima do muro e acabaram entrando. Então nós observamos que em 25 também esse cenário bélico está muito pesado, está acontecendo. E por ele vir a acontecer, nós temos que observar diante da nossa vida o que a gente pode fazer para não entrar nessas frequências. A sempre olhar a história e aí sim tomar uma conclusão diante da nossa vida. Olha para a história, busca compreender, 7/7 abençoado seja a nossa semana, abençoado seja o nosso dia, abençoado seja o nosso trabalho, horas iguais, sinais que os anjos estão próximos de nós. Então, você viu horas iguais, é um anjo que está próximo de você, e aí você abençoa o anjo, que o anjo te abençoa de volta. Então, olha para a história. Você quer saber como é que vai acontecer o futuro? Olha para a história. Busca ler livros, busca assistir documentários sobre a história. Não fica preso apenas ao presente aqui ou focado só no futuro. Busca compreender o passado, porque aí você vai entender muitas coisas que estão acontecendo. E aí você vai poder tirar conclusões. Você vai poder ter um lado, mas não seja uma pessoa fanática. Não comece com fanatismos de defender uma situação X ou Y, sem antes olhar para a história. Olhar para que tudo que aconteceu, tudo que tem uma ação, tem uma reação. E quando nós vamos olhar a história do Brasil, nós percebemos um grande karma que o Brasil tem. A escravidão, é um grande karma em que até hoje o Brasil ainda está ferido, está se curando dessas energias. E várias coisas que aconteceram. E a nível planetário. Então, conhecer a história do nosso planeta, conhecer a história da nossa civilização, vai te abrir uma consciência para você observar que nós nunca estivemos sozinhos, espiritualmente e materialmente. Em que Deus, em que os nossos irmãos extraterrestres, os nossos mentores, sempre estiveram ao nosso lado em todos os momentos, mostrando, auxiliando, interferindo, para que a humanidade, para que todos nós possamos evoluir de uma forma leve. Então, olha para a história e comece a estudar.
Busque abrir a tua mente. Vai estudar a história do Egito Antigo. E aí você vai compreender muitas situações e que estão em auge nos tempos atuais. Contatos extraterrestres, contato com civilizações intergalácticas. Vai estudar o Egito Antigo, as pirâmides, em que estudos, cientistas, historiadores trazem que as pirâmides elas são pré-diluvianas. Então elas já foram construídas antes do grande dilúvio que aconteceu. E aí quando você vai estudar história, tu percebe que o grande dilúvio ele não é apenas uma história bíblica, ele não é apenas uma história de Noé. Em todas as civilizações traz que aconteceu um grande cataclisma, uma grande inundação. Em várias civilizações, a mesma história com personagens diferentes, com pessoas diferentes, mas o conceito é o mesmo, a grande inundação. Alguns povos trazem que seria apenas local, alguns outros trazem que é a nível mundial. Mas quando você vai estudar a história, você observa em que civilizações que nunca se encontraram, que nunca se conheceram, trazem diante da sua história, histórias semelhantes. Desenhos em pedras, em paredes, em cavernas semelhantes. Encontros com seres das estrelas, os deuses, totalmente semelhantes. A gente observa lá os maias, a gente vai lá para a China, lá para o Tibete, lá para o Butão, onde existem civilizações muito antigas, e a gente observa que as coincidências, as culturas, os entendimentos são muito parecidos. E sendo que existe totalmente uma divisão, que é o mar que separa cada uma das civilizações. Então, observe que a história ela nos faz questionar, ela nos faz pensar, ela nos faz abrir a nossa mente de uma forma a nós olharmos a vida de um outro ângulo. Um ângulo, sim, espiritual, mas também questionador. Quero dar bom dia para a Márcia, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. A Vivi também está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai dando seu bom dia, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E você é uma pessoa que gosta da história, gosta dessa parte de observar aquilo que aconteceu no passado e aquilo que está se refletindo no presente. Busque compreender isso. Busque abrir a tua mente, a tua inteligência. Quanto mais você estuda, quanto mais você se conecta aos entendimentos, mais a tua mente vai estar, sim, questionando. E não é questionar Deus, não é questionar as questões em si. É realmente questionar o porquê que talvez a sociedade, os governos, as escolas ensinam algo, e você começa a observar que é totalmente diferente. A humanidade vem mudando, né, nesses últimos anos. 2012 para cá, né, um grande despertar da consciência começou a acontecer. Aí 2019, né, agora 2026 também vai ter um processo de um grande despertar e vão acontecer momentos bem fortes a nível de vida para que a humanidade desperte. Mas você começa a entender que a sociedade tenta nos colocar como fantoches. Simplesmente aquilo que mostrava na televisão era a regra, era a verdade e toda a sociedade absorvia isso. Aquilo que a igreja falava. Então, quando a gente olha para a história, nós vamos ver que por muitos milhares de anos era a igreja que determinava aquilo que era certo ou aquilo que era errado. Depois entra a mídia
tudo que o rádio falava, aquilo que a televisão mostrava, a história do nosso próprio Brasil. Você vai estudar o Brasil nesses últimos 50 anos, qual que era a mídia que detinha total poder nacional? Era a Globo. Hoje, ainda a Globo ela é uma televisão que tem um empoderamento muito forte. É a poderosa, a Vênus platinada, mas muito menos do que anos atrás. Por quê? Porque a internet veio, as pessoas estão migrando para a internet, estão em podcast, documentário, streaming. Então, não existe mais apenas um poder de mídia, mas existe vários e todos estão abertos a trazer experiências totalmente abertas para a consciência da humanidade. Temas que, se fossem falados há anos atrás, com certeza eram maluquices, podiam ser presos, perseguidos, queimados na fogueira. Mas hoje a gente pode falar abertamente. Pode falar sobre extraterrestres, sobre alienígenas, sobre espiritualidade. Mas se falasse sobre isso lá na Idade Média, é bruxa, tem que ser queimado. O simples fato de você, naquela época da Inquisição, ler a Bíblia, por exemplo, já era uma heresia, porque a Bíblia era retirada do povo. Apenas o clero poderia ter acesso às informações. E se o povo, muitas vezes, não tinha conhecimento da escrita, da leitura, mas os poucos que tinham conseguiam ler algumas páginas, alguma coisa, eram perseguidos. Então, observe o quanto que nós vivemos a nível histórico e quanto que nós estamos evoluindo. E hoje, dentro da inteligência artificial, onde tudo que você deseja, você fala, você pede, você escreve e a inteligência artificial ela te traz. Carros, a evolução dos carros, vamos olhar 150 anos atrás, 200 anos atrás, os veículos eram os cavalos, eram os charretes, eram os burrinhos, e era isso. E de repente, hoje, você entra num carro em países, Estados Unidos, China, Rússia, não tem nem motorista o carro. Bota no celular ali o endereço, o GPS, e o carro te leva. Sem motorista, simplesmente cheio pela inteligência artificial, conectado à velocidade, aos carros da frente, a sistema de batida. Quantas coisas existem? Quantos graus de evolução a gente já viveu em pouco tempo? Nós estamos vivendo uma transição planetária e ela está, sim, muito forte. Ela está muito aberta, ela está expansiva. Temos no Brasil também pilotos automáticos em caminhões. Eu vi um vídeo semana passada, onde na rodovia ali de São Paulo, um caminhão carregado, simplesmente, no piloto automático, ele dirigindo sozinho. O motorista só precisava encostar no volante a cada 30 segundos, só um toque, para mostrar que ele estava ali, que ele não tinha dormido. Mas o caminhão seguia sozinho. Então observe o quanto que nós estamos evoluindo. Mas que essa evolução possa ser mental, possa ser da nossa inteligência, e não simplesmente a partir desse momento da inteligência artificial o deixar de pensar, o deixar de ler, o deixar de buscar. Porque é muito fácil, eu quero saber tal coisa, vai lá, pede para o ChatGPT, eu quero saber algo, pede para a Bolinha. Eu tenho a Bolinha aqui, a Bolinha é a Alex, se eu falar o nome dela, ela já vai se apitar, mas você sabe quem é a Bolinha. Então tu pede para a Bolinha te diz a temperatura, ela te faz ligação, ela acende a luz, apaga a luz. É tudo pela inteligência artificial. Mas muitas vezes é bom, claro, auxilia muito, mas será que a humanidade está preparada
Será que nós, em alguns pontos, não estamos regredindo e procrastinando decisões a favor de simplesmente deixar a inteligência artificial fazer tudo? Em alguns estudos, alguns cientistas que buscaram estudar muito a inteligência artificial trazem seus relatos que já tem inteligências brigando com próprias inteligências, conflituando. Alguns, mas que não estão mais recebendo ordens, não estão mais obedecendo os humanos. Então observe, será que nós estamos diante de uma tecnologia positiva? É claro, sim. Mas será que ela não pode, em algum momento, se virar contra a humanidade? Quero dar bom dia para a Cris, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Eu te sugiro que você assista ao filme Moonfall, Ameaça Lunar. Assista esse filme. Tem no Prime, tem no HBO Max, né? Não sei se tem na Netflix, mas assista. Moonfall, Ameaça Lunar. Assista esse filme. Ele vai te trazer uma consciência bem interessante sobre o espaço, sobre a Lua, mas principalmente sobre inteligência artificial. Sobre uma questão muito forte, em que alguns extraterrestres, a Shelian, que é uma extraterrestre que fala através da Mônica de Medeiros, ela disse que se nós humanos soubéssemos daquilo que a inteligência artificial ela é capaz de fazer, simplesmente a gente parava de buscar inteligência artificial e buscaria mais inteligência mental do nosso cérebro. Então, que a gente possa olhar para isso com um olhar mais de cautela. Vamos sim buscar inteligência artificial, é muito bom, traz entendimentos, mas para exercitar o nosso cérebro, iniciar a nossa mente, reprogramar a nossa mente. Senão nós ficamos acomodados, esperando simplesmente uma resposta pronta. Hoje, né, com a internet, ChatGPT, bota ali qualquer tema, é criado. No meu tempo, agora quando a gente começa a falar no meu tempo, é sinal que a gente já está velho. Então lá no meu tempo que eu me formei em Direito, eu fui buscar fazer o meu TCC na biblioteca, com livros, escrevendo e digitando, e biografia e referência. Quando eu era criança, adolescente, usava a Barça para estudar, para buscar referências. Com o tempo, aí veio o Google, e hoje a inteligência artificial bota lá e simplesmente sai pronto. Mas cadê a questão do pensar, do agir, da inteligência? Então que a gente possa olhar para isso. Se a gente vai olhar para a nossa mente, exercitando a nossa inteligência através de olhar a história. Busque conhecer a história. Busque olhar sempre os dois lados da história. Nunca apenas um lado. Ah, mas estão falando isso. Estão falando isso do fulano. Tudo bem. Busque saber, mas busque saber o que estão falando ao contrário. O que estão dizendo. Sempre a balança. Sempre tem dois lados. Sempre toda história tem dois lados. A guerra, ela nunca vai se fazer num país sozinho. Ela vai sempre se fazer num país contra o outro. E cada um tem as suas intenções. Cada um tem as suas ideias, as suas propostas. Então que a gente também possa observar isso. Então conheça a história da humanidade. Busque ler, busque abrir a tua consciência, busque realmente expandir, não só a nível territorial, as histórias da Terra, mas as histórias espirituais. Conhecer um pouco mais de Deus, de Jesus, o grande conflito, a guerra de Órion, rebelião de Lúcifer. Tem muitas coisas em que existe, que o conhecimento está disponível, mas que muitas vezes por preguiça ou por falta de entendimento as pessoas não buscam e apenas criam uma realidade daquilo que os outros dizem. Então busque conhecer mais a história espiritual também,
porque está totalmente conectada com a história terrestre, com a história da Terra. Um livro que eu te recomendo a ler para você realmente se aprofundar na nível da história terrestre e espiritual, em nível de universo, é o livro de Urantia. Leia esse livro. É um livro que tem, acho que mais de 1000 páginas. Leia esse livro. Não precisa ler o livro todo. Ele tem vários capítulos, várias formas. Vai olhando, vai lendo, conforme o tema que te chama a atenção, conforme o teu interesse. Ele é um livro para você ter, para você simplesmente ir lá, folhear, ler, refletir. Mas claro, se você deseja ler do início ao fim, vai ser uma leitura fantástica diante da tua vida. O livro de Urantia é conhecido como o livro que fala tudo, explica tudo. Leia esse livro. É um livro profundo, é um livro capa azul, né? E Urantia, o que é Urantia? Urantia é a Terra. Urantia seria o nome cósmico da Terra perante a galáxia. E aí vai trazer muitas coisas para nós olharmos, tirarmos a viseira e compreendermos. Leia o livro de Urantia. É um livro fantástico, é um livro que é um ótimo investimento para você fazer, começar a estudar, começar a compreender e abrir a tua mente. E nesse momento te convido a você fechar os teus olhos, curvar a sua frente e que a gente possa juntos, sim, fazer uma oração, iniciar o nosso dia com muita alegria. Senhor Deus nosso Pai, por Jesus, por todos os seres de luz, por todos os anjos, arcanjos, serafins, elohims, querubins, nós entramos em Tua presença. Te pedimos, Senhor Deus, que abençoe o nosso dia, abençoe a nossa semana, que seja uma semana repleta de luz, de amor, de prosperidade, de trabalho, de alegria. Que possamos evoluir cada vez mais a olharmos para a história da humanidade, a história da Terra, a história espiritual e compreender que podemos sim aprender muito com tudo isso, a evoluirmos, tirarmos os véus das ilusões e termos consciência plena de estudar cada vez mais. E assim, diante dessa energia, te peço, Senhor Deus, que abençoe a todos que estão me assistindo ao vivo nesse momento e a todos que vão assistir a gravação. Que todos possam ser abençoados, felizes, prósperos, em nome de Jesus. Amém e amém. Brilha a prosperidade, brilha a alegria, brilha coisas boas, brilha o melhor na nossa existência. Que você possa ser feliz, que você possa ter uma semana repleta de luz, de positividade, de alegria, de risadas, de felicidade. Busque estudar essa semana, busque ler, esteja aberto sim ao autoconhecimento. Se permita reprogramar a tua mente, reprogramar o teu cérebro, tirando crenças, medos, bloqueios e te abrindo para uma consciência plena de você sair da procrastinação, de você não ficar esperando as coisas simplesmente prontas, mas que você faça, que você crie, que você mostre a tua criatividade para o mundo, que você saia realmente da zona de conforto e comece a construir uma realidade que você tanto deseja. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Tudo que a gente pensa, a gente sente, a gente atrai. Então comece a pensar o amor, vibrar amor, para você atrair amor. E quando você vibra amor, você vibra tudo. Você está atraindo trabalho, alegria, positividade, amizades. Mas se você está pensando negativo, sentimentos negativos, você acaba atraindo bloqueios e obstáculos diante da sua história. Então faça diferente. Comece a vibrar na positividade, que muita positividade vai retornar para a sua vida. Um lindo dia para você, repleto de muita luz, de muito amor. Amanhã estou de volta às 7 horas da manhã em mais um Café com Terapia. De segunda a sexta, das 7 às 7h30, Café com Terapia ao vivo aqui comigo no Instagram. E depois essa fica gravado aqui no Instagram e vai lá para o meu canal no YouTube também para você poder assistir quantas vezes você desejar. Muita luz, muito amor. Curta o vídeo, compartilhe, convide um amigo para estar conosco amanhã, iniciando o nosso dia com uma frequência sempre muito bacana.
mais um golinho de café. E até amanhã, 7 horas da manhã, em mais um Café com Terapia.